rotacionar em torno desse eixo aqui. Então, qual é o volume do sólido quando eu obtenho, tá? Para cada palito aqui, ó. Tá? Aqui o X, tá certo? Tá aqui o X, entendeu? Tá aqui o X, ó. Então, o volume do sólido, nesse caso, quem é? O volume do sólido é 2π vezes a integral de 0 a 1, tá certo? De quem? Do raio. Quanto é o raio? X. Quanto é a altura? X. Não é isso? Então fica o quê? Fica 2π, integral de 0 a 1, de quanto? De x2. Que dá o quê? 2π vezes o quê? x3 sobre 3. De 0 a 1, né? E que dá quanto? 2/3 de π. Concorda? 2/3 de π. Né? O raio é x, a coisa é x. Agora vamos rotacionar. Esquece esse aqui, agora vamos fazer assim. Rotacionar em torno desse eixo. Tá? Entendido? Então, dá quanto? Já gravou o resultado, deu quanto? 2/3 de π. Então, fica... Será que dá o mesmo, hein? Tá certo? Então, fica 2π vezes a integral de quanto? 0 a 1. Qual é o raio? 1 menos x. Vezes o quê? F de x que é quanto? X. O h de x que é x, integral de x. Então fica 2π, integral de 0 a 1 de quê? X menos x2, integral em x, que dá 2π vezes o quê? Dá x2 sobre 2, menos o quê? x3 sobre, ó, lascou. De 0 a 1, né? Então isso aqui dá quanto? Dá 2π vezes o quê? 1/2 menos 1/3. Que dá quanto? Dá 2π vezes o quê? Quanto é que deu o outro? 2/3 de π. Isso aqui dá quanto? Dá... Isso aqui dá quanto? Dá 1/6, né? E quanto é que dá isso? Π sobre 3. Tá? Não é não? 1/2 menos 1/3 dá 1/6. Daqui dá π sobre 3. É porque aqui, ó, tem que dar diferente. O anterior dava quanto? O anterior. E aqui dá 1/3 de π. É porque é o seguinte, aqui a coincidência dá porque a região, tá certo? Essa diferença, ó, ela diminui aqui e aqui também diminui, tá certo? Diferente daqui, ó. Para cá ela diminui, mas para cá ela aumenta, tá certo? E ela, com certeza, ela está diminuindo e aumentando dos dois lados segundo uma certa simetria. Tá? Tá? Essa função. Bem, foi coincidência, tá? Você já viu que é coincidência, tá? Aqui, ó, você gira aqui, então dá anterior dá o quê? Dá 2/3 de π e aqui dá o quê? Π sobre 3. Gira aqui, valores diferentes. Tá? Tem que dar diferente, quer dizer, não é que tem que dar diferente. Não necessariamente, a expressão correta é, não necessariamente são iguais, tá certo?
Mas você tem que gravar essa fórmula aqui, ó. Essa é a integral de 0 a 4 de 2π R de x vezes h de x dx. Quer dizer, a integral da seção transversal, que é o quê? Cilíndrica, tá? Essa seção não é como se eu fatiasse um cilindro. Eu estou fatiando por cilindros, não, por cascas de cilindro, tá? Por isso é que o método é chamado de método de invólucro de cilindro ou da casca de cilindro. Porque invólucro de cilindro não é uma casca, tem espessura, tá? Mas o nome invólucro de cilindro é por conta do desenvolvimento que dá a fórmula. Nas partições eu tenho os invólucros de cilindro, tá? E também é chamado de método da casca de cilindro, porque é a integral da área da seção transversal, onde cada seção transversal é uma casca de cilindro, seção transversal não plana. Esse processo de você... Alguém lembra aqui qual é a área? Qual é a área da superfície da esfera? Qual é? Hã? É 4, eu não lembrava, tá? Eu preciso que vocês percebam. 4πr2. Ó. Esse processo de você calcular o volume como sendo a integral de seção transversal, isso é um princípio geral em matemática. Isso quer dizer o seguinte: você tem um sólido e você tem uma foliação desse sólido, uma decomposição desse sólido em folhas. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. As folhas podem ser seções transversais planas ou seções transversais cilíndricas, mas você pode ter, por exemplo, olha a esfera. Olha aqui, quer dizer o seguinte. Não, isso é geometria. Mas geometria com topologia, claro. Topologia é forma. Ó, considere, pegue uma esfera bem... Tá aqui. O que eu quero dizer para vocês é assim. Espero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui. Nós já sabemos qual é o volume da esfera, né? Já. Hã? Então você tem... Não. Para que esse eixo aqui? Para complicar? Não precisa disso. Eu não preciso disso que eu estou no R2, tá? Por enquanto. Então você tem aqui uma circunferência de raio... Uma circunferência de raio E, quer dizer, o semicírculo de raio R rotacionado da esfera de raio R. Você tem a esfera de raio R, tá? Que vem assim, ó. Por trás, né? Tá aqui a esfera. Se o raio é R, ó. Raio é R, menos R, né? Menos R. Qual é o volume da esfera de raio R? Nós vimos isso na aula passada. Volume de sólido de revolução pelo método do disco. É 4? 4 terços de quanto? πr ao cubo. 4 terços de quê? De πr ao cubo. Isso é o volume de quem? Da esfera de raio R, tá? Eu posso pensar na esfera como sendo uma cebola. Uma cebola ela é formada por quê? Por camadas, não é? Não é formado por camadas? Um repolho, né? Um repolho é formado por camadas, uma cebola é formada por camadas. Então veja a esfera aqui como sendo formada por camadas, onde cada camada é uma casca de esfera, é uma casca esférica. Ou seja, pegue para cada x aqui, pegue a casca de esfera de raio-x. Então isso aqui você tem, ó. Tá certo? Você tem aqui uma casca de esfera. Tá certo? Uma casca de esfera, só a casca CX.
E você pode pensar na esfera de raio R como sendo a união dessas cascas de esfera. Não é? Tá certo? A união, aí dá o sólido. Dá o sólido. Então, observe qual é o volume da casca de esfera. Qual é o volume, não? Qual é a área da casca de esfera? A área da casca de esfera. A casca de esfera tem raio X. Então, qual é? Qual é isso aqui? Qual é? 4πx2. Só eu estou pensando, para cada X você tem uma casca de esfera. Então você tem uma foliação da esfera, você tem uma decomposição da esfera nas suas cascas. Ou seja, essa casca é uma seção transversal. Só que nem é uma seção transversal plana, nem é cilíndrica. É uma seção transversal esférica. Isso é uma foliação da esfera. A esfera está formada por suas folhas. A cebola, pense na cebola. Agora pegue quem é a integral de 0 a R da área de CX. É a integral de 0 a R de quanto? 4π x2. Então isso aqui é o quê? 4π vezes a integral de 0 a R de x2. Quanto é a integral de x2? Então isso aqui fica 4π vezes o quê? x3 sobre 3, de 0 a R. Quanto é que dá isso? 4π R3 sobre 3, que é o volume. Então, esse princípio que a gente está utilizando, que a integral da seção da área da seção transversal dá o volume do sólido, isso é um princípio geral, tá? Tem a ver com foliações, tá bom? Você decomposição em folhas aqui. Você entendeu aí? Tá certo? Então, se você puder, aplique esse princípio que funciona, tá? Aplique esse princípio que geralmente funciona. Situações bem comportadas. Se a gente tiver o volume de um sólido e a gente aplicar a derivada dele, a gente acha a folhamento. É quando você fala. Se você tiver o volume por isso aqui, quem é a derivada? Se você pega a integral de 0, o que você quer dizer é o seguinte: se você pega a integral de 0 a x de CU, integral em U, ou seja, isso aqui, essa integral dá o volume da esfera até aqui, tá? Quando você deriva isso em relação a x, dá a área da casca de esfera CX, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Ou seja, a derivada de volume é área. A integral de área dá volume. Isso é a máxima. Não. Você não descobre, não. Essa fórmula... Não, isso aqui você não descobre, não. Essa fórmula aqui vai ser desenvolvida por outro método. Eu tenho essa fórmula aqui usando outro método de integração, que é a área lateral do sólido de revolução. Quando você rotaciona, uma das aplicações do cálculo aqui, da integral definida, é o seguinte. Primeira aplicação qual foi aqui, em termos de volume? Não no cálculo. A primeira aplicação que vocês tiveram de integral foi cálculo de área. A próxima aplicação que começou aqui no cálculo 2, foi lá do cálculo 1, né? Foi o quê? Volume de sólido de revolução, assim. Você pega essa região aqui, gira aqui, então você tem um sólido de revolução e você sabe qual é o volume desse sólido. Agora, isso porque você gira a região. Agora eu vou pensar o seguinte, gire só a curva. Aí você obtém
uma superfície de revolução. Uma superfície é uma coisa tridimensional, ela ocupa espaço, mas não é sólida, ela não tem volume, é só uma casca. Tá? Quando você gira o gráfico da função em torno desse eixo, você obtém o que é chamado uma superfície de revolução. E uma das aplicações é encontrar a área dessa superfície de revolução, que é só a superfície, só a casca, tá? Só a casca. Só a casca. Eu estou interessado só na casca. Então, quem é a área dessa superfície de revolução? Isso é mais para frente, tá? É depois das técnicas de integração a gente vê isso aí. Bom, então, hoje foi método, foi volume de sólido de revolução pelo método do invólucro de cilindro, ou também chamado método da casca de cilindro. Pronto, pode apagar. Obrigado.